Olá, internautas do Portal Gás. Confiram aqui no Gazeta Notícias o que é destaque em Santa Cruz do Sul e região nesta quarta-feira, dia 14 de setembro. Agora são 11 horas e 36 minutos. O Gazeta Notícias está no ar. Fique com a gente. Bom dia. Nós começamos o Gazeta Notícias de hoje com as atividades da Semana Farroupilha em Santa Cruz. Desde o início da manhã de hoje, diversas escolas do município estão reunidas no pavilhão central do Parque da Oktoberfest para celebrar o amor pela tradição gaúcha. No encontro, além da recepção à chama crioula, também houve café campeiro e apresentações de prendas e peões. Logo mais às 9h30 da noite acontece tertúlia livre com participação de gaiteiros e mais tarde show com o cantor nativista Gilberto Monteiro e grupo Chão Bailanta. Amanhã a chama segue para o CTG Lanceiros de Santa Cruz. E agora esporte. Um desafio espera pelos jogadores da equipe Sub-12 da Escola de Futebol Santa Cruz. Os alunos viajam hoje para o Uruguai, país onde vão disputar uma série de jogos amistosos até o próximo domingo. Os adversários da turma vão ser o Defensor, Olímpia e o tradicional Penharol. Esta é a primeira de uma série de excursões que a escolinha conveniada do Grêmio na região vai fazer pelos países vizinhos. Segundo o coordenador da entidade, o professor João de Oliveira, a ideia é organizar uma próxima viagem com as 3 categorias em breve. Boa sorte então para essa gurizada! E já que o assunto é futebol, o editor de esportes da Gazeta do Sul e colunista Zé Ferreira estreia hoje aqui no Gazeta Notícias. Ele comenta sobre os jogos da dupla Grenal que acontecem hoje e amanhã, além de outros destaques no futsal e Paralimpíadas. Oi Zé, então o que tu destacas aí para nós no mundo dos esportes? Oi Natane, bom dia a todos que acompanham o Portal Gás. Bom, hoje é dia de Grêmio, ou noite de Grêmio. O Tricolor joga às 21 horas em Campinas contra a Ponte Preta, tentando aí conquistar mais alguns pontos, já que vem de empate em 0-0 com o líder Palmeiras na Arena no último domingo. O Grêmio ainda luta por vaga na Copa Libertadores da América, já que o título também vai ficando um pouco mais distante para o Tricolor. Está a 10 pontos atrás do líder Palmeiras neste momento. O Internacional vai a campo na quinta-feira, também às 21 horas. Recebe a visita do Vitória da Bahia no Beira-Rio, e o Internacional numa situação bem pior, né? Tentando escapar do rebaixamento, vai receber um adversário direto por essa briga contra o rebaixamento para a Série B. Então o Inter numa situação ainda crítica no Campeonato Brasileiro. Depois de 14 jogos sem vencer, conquistou uma vitória importante sobre o Santos, porém voltou a perder no último domingo para o Atlético Paranaense em Curitiba. Acontece também até domingo a Paralimpíada. O Brasil vem conquistando muitas medalhas, está muito bem no quadro de medalhas. O time paralímpico brasileiro é uma das potências mundiais nesses jogos que envolvem os deficientes. Então o Brasil deve nos dar ainda um pouco mais alegrias até o próximo domingo na Paralimpíada do Rio de Janeiro. E para completar, Natânia, a gente vai falar um pouquinho de futsal. No Gaúcho de Futsal, a Associação Sobradinho está muito bem, começou muito bem a segunda fase do campeonato. É líder da chave 4, com 5 pontos, está invicta, 2 empates, 1 vitória. E nessa quinta-feira, às 20 horas, a Associação Sobradinho vai enfrentar a Bambambam ACBF, a Deca campeã gaúcha, a campeã brasileira, campeã mundial. E o jogo é em Carlos Barbosa. Uma pedreira para o time de Sobradinho, mas a gente acredita e confia que o time do Centro Serra vai fazer bonito e manter a liderança contra um adversário muito forte. Por enquanto, de esporte é isso aí, Natânia, a gente volta na próxima oportunidade. Até! Muito obrigada, Zé Ferreira. E vamos torcer aí então para o bom desempenho da dupla Grenal nesses 2 jogos. Vale lembrar que a Gazeta AM transmite ao vivo a partida desta quarta-feira. A programação da jornada esportiva começa às 8h30 da noite. E atenção, concurseiros! O Instituto Farroupilha abriu inscrições para 2 concursos públicos. Um para técnicos administrativos e outro para docentes. Ao todo, são 56 vagas que exigem desde ensino médio completo até superior. Os salários variam de R$ 1.800 e R$ 9.000. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro pelo site que você vê no quadro. A gente vai para um breve intervalo e, na sequência, você confere uma entrevista com a escritora Lela Maier. Não saia daí!
estamos de volta com o Gazeta Notícias. São 11 horas e 41 minutos e você confere imagens ao vivo de Santa Cruz do Sul. Faz sol no município e a temperatura é de 11 graus. Mas a previsão marca queda ainda maior na temperatura para os próximos dias. Portanto, é bom dar uma reforçada nos agasalhos. E a greve dos bancários, que já dura 9 dias em todo o país, segue sem previsão de término. Isso porque, após a reunião entre Federação e Comando Nacional dos Bancários, realizada ontem em São Paulo, não houve acordo entre as partes. Conforme o sindicato da categoria, um novo encontro está marcado para amanhã à tarde. Aqui na região, sobe para 27 o número de agências paralisadas, e só em Santa Cruz são 9. A greve exige uma atenção especial quanto aos prazos do pagamento de contas, já que os caixas eletrônicas não aceitam boletos bancários. No caso de o cliente ter perdido o prazo, a orientação dos sindibancários é entrar em contato com a Central de Atendimento dos Credores e tentar encaminhar uma nova data de vencimento. E confira agora a programação do último dia da Feira do Livro. À 13h30 acontecem as atividades com o animador cultural. Logo depois, a Escola Educar se apresenta música, teatro e dança na feira. Às 7h da noite é a vez de Lela Maier narrar os contos galeanos e, por fim, show com Capadócia 23. E nós recebemos aqui no Gazeta Notícias agora a escritora Lela Maier, que sobe ao palco da feira hoje à noite. Lela, seja bem-vinda ao Gazeta Notícias. Obrigada, Natália. Bom, a gente está acostumado a, então, ouvir histórias e contação de histórias para crianças, né? Mas hoje tu contas histórias para adultos. Como é que vai funcionar isso? Então, essa sessão de contos, que são contos do Eduardo Galeano, já foi narrada na Feira do Livro de Porto Alegre, né? São contos para adultos porque as histórias do Eduardo Galeano são um pouco mais complexas, né? Eu não brinco daí tanto como eu brinco com contos infantis, mas não que as crianças não possam ouvi-las também, elas vão entender o ritmo da história, né? A forma de funcionar é muito parecida, né? E nessa sessão de contos eu faço uma costura entre 7 contos do Eduardo Galeano, onde eu vou levando o público junto, né, fazendo um interconto entre esses contos. Eu não paro entre cada um. E eu passeio junto com uma personagem de um dos contos, que é a Lúcia Pelais, e nós duas vamos numa conversa amorosa conduzindo o público. Maravilha. E bom, ano passado tu lançaste então o Não Grita Tião, né? E agora, como é que estão os planos aí para tua carreira enquanto escritora? Esse ano, na Feira do Livro de Porto Alegre, eu lanço um conto numa coletânea de contos de escritores gaúchos, que é um conto juvenil e adulto, falando das minhas memórias de infância, né, e construindo um pouco desse imaginário. E tenho 2 outros textos já alinhavados, que são infantis, um inspirado num conto folclórico da Galícia e outro num conto folclórico da Galícia, num personagem que no Brasil não existe, né, e que eu estou construindo uma história a partir desta história. Perfeito, muito obrigada pela tua participação, Lela. Eu que agradeço. E fica então aí o convite para assistir hoje à noite a contação de contos para adultos. O Gazeta Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.